Olá, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde vai repassar 151 milhões de reais para estados e municípios para reforçar as ações de multivacinação de crianças e adolescentes. O repasse do recurso faz parte das ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal. A cobertura vacinal voltou a subir no Brasil depois de cair muito nos anos iniciais da pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que receberam todas as vacinas do calendário de multivacinação passou de 61% em 2021 para 67% em 2022. Neste ano, até julho, 47% das crianças foram vacinadas. Mas os índices ainda estão abaixo da meta considerada ideal por órgãos de saúde e especialistas, que é de 95% para a maioria das vacinas. Para tentar avançar mais com a vacinação de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde anunciou que vai repassar 151 milhões a estados, municípios e ao Distrito Federal. O recurso poderá ser usado na contratação de pessoal, compra de insumos e transportes. Serão 15 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal e 136 milhões de reais para os municípios, que vão ser os responsáveis por executar as ações de multivacinação. O Brasil teve uma redução de 2,4% nos registros oficiais de mortes violentas intencionais ocorridas ao longo de 2022, em comparação com 2021. De acordo com os dados do Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, a queda foi de 48 mil para 47 mil vítimas. O número é o menor registrado desde 2011, quando o estudo teve início. Na época, o país teve 47.215 casos de mortes violentas intencionais, que incluem os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Os dados envolvendo a atuação policial, tanto a letalidade quanto a mortalidade, também foram incluídos. Por estado, os números caíram no Amapá, em Roraima e no Distrito Federal. Já no Acre, Mato Grosso e Rondônia, o número aumentou. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou em sua rede social uma lista de ações planejadas pelo governo para lidar com o aumento de crimes violentos, como o estupro e de casos de estelionato e racismo. O preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. De acordo com o levantamento do IBGE, esse aumento é 7 vezes maior que a inflação oficial do país. O ovo de galinha subiu cerca de 23% em um ano, enquanto as carnes e o frango ficaram mais baratos no mesmo período, com reduções de aproximadamente 6,73% e 3,94%, respectivamente. Com o Brasil produzindo menos e passando a exportar mais, a lei da oferta e da demanda fica desequilibrada, o que causa o aumento dos preços. O alimento é considerado uma opção coringa no cardápio dos brasileiros devido à sua versatilidade, mas o aumento de preço está pesando no bolso dos consumidores. A exportação brasileira de ovos bateu recorde no primeiro semestre, totalizando 4 mil toneladas e renderam 11 milhões e 600 mil dólares só no mês de junho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. O Japão foi o principal destino dos embarques no período. A Nestlé vai investir mais de 2 bilhões de reais no Brasil até 2026 para ampliar e atualizar fábricas de biscoitos e chocolates no país. O investimento é o triplo do aplicado no Brasil pela empresa nos últimos 4 anos e tem o objetivo de acelerar a estratégia de crescimento da fabricante no país, que responde por fatia relevante dos negócios da multinacional. Apesar do ambiente inflacionário, a Nestlé teve crescimento de 24% nos últimos 12 meses. Dona do maior segmento de chocolates do grupo no mundo, o investimento vai modernizar e ampliar as linhas de produção em Caçapava, em São Paulo, Vila Velha, no Espírito Santo, e Marília, em São Paulo também.
Estelionatos cresceram 326% em 4 anos. Por hora, no país, são mais de 200 golpes registrados. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Só no ano passado foram um pouco mais de 1.800.000 registros de vítimas de estelionato e outros 200.000 casos de fraudes eletrônicas, segundo o relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o crescimento de golpes entre os estados, com altas de 74% e 66%, respectivamente. E o Maranhão aparece em terceiro lugar. Agora, entre os casos de estelionato digital, o crescimento impressiona muito mais. O estado de Roraima registrou alta de 1.155% nesse tipo de crime. E Goiás apresentou números parecidos, alta de 1.027%. Já alguns estados não tipificam os casos entre tentados ou consumados, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, o relatório não traz dados específicos dessa modalidade para esses estados. E agora, nos destaques internacionais, um estudo indicou que mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais e que a quantidade de pessoas nas plataformas está se aproximando do número de usuários da internet. O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial. O número consta em um relatório sobre a internet, realizado pela organização especializada em usos digitais Capios e publicado pela agência We Are Social e a firma Meltwater. A estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, alta superior ao crescimento da população mundial, que foi de menos de 1% durante o período. Mas o crescimento desacelerou significativamente desde a pandemia de coronavírus. Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens, 53,6%, ainda que haja uma margem de imprecisão, devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes. As disparidades regionais são consideráveis. Apenas uma em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de 1/3 dos habitantes está registrado em alguma das redes. O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de 2 minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos. Entre as mais citadas estão 3 do grupo Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, seguidas por 3 aplicativos chineses, WeChat, TikTok e a versão local do Douyin, e por Twitter, Messenger e Telegram. O segundo trimestre foi de bons resultados para a Netflix, que obteve um lucro líquido de $1,5 bilhão. A gigante do streaming anunciou que, após a aplicação da política de restringir a possibilidade de compartilhar senhas entre usuários, foram registradas mais assinaturas do que cancelamentos. O número de assinantes da Netflix deu um salto de 5,89 milhões de contas no segundo trimestre, totalizando 238 milhões de clientes. Desde maio, a Netflix tem obrigado usuários de mais de 100 países a pagar para adicionar perfis em suas contas, em vez de compartilhar seu acesso gratuitamente. A política de compartilhar as contas mediante pagamento vai se expandir imediatamente para praticamente todos os países onde o serviço está disponível. Após um difícil 2022, a Netflix busca gerar mais receitas por cada usuário. Como consequência, o pacote de assinatura sem anúncios mais barato desapareceu nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os clientes desses países, assim como os do Canadá, agora podem escolher entre a opção com anúncios e 2 opções mais caras sem anúncios. Além disso, vão ter que pagar mensalmente por usuário adicional. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.